Irmãos, graça e paz, aqui é o professor Ney. Hoje eu trago a aula 2 do tema Panorama do Antigo Testamento. Já lancei a aula 1, você encontra aí no nosso canal, e hoje eu trago a segunda aula com esse tema. Relembrando algumas afirmações que eu fiz no vídeo anterior. O Antigo Testamento ele é composto por 39 livros, certo? E é importante que você que não está familiarizado, ou que está tendo o primeiro contato, está aprendendo a respeito da Bíblia, é importante você entender que esses 39 livros que compõem o Antigo Testamento, eles estão organizados não numa sequência cronológica, mas a organização deles foi feita de acordo com o conteúdo de cada livro dentro de uma seção. Então você tem, por exemplo, livros de conteúdo mais histórico, você tem livros com característica mais profética, né? Você tem livros com característica poética, enfim, eu vou explicar isso gradativamente para que você que está tendo um primeiro contato não cause um nó na sua cabeça. Então, por esse motivo, os vídeos eles estão sendo bem, vamos assim dizer, o mais didático possível, de uma forma bem esmiuçada, a fim de que você possa ter uma melhor compreensão. Hoje eu quero falar um pouco sobre cronologia. Eu já falei de uma forma assim bem rápida sobre cronologia no vídeo passado. Hoje, né, eu vou iniciar uma série de vídeos onde eu vou falar sobre alguns fatos ocorridos às principais divisões do Antigo Testamento, dentro de uma sequência cronológica, certo? O acontecimento dos fatos, os principais fatos ocorridos, e vou dar uma data aproximada, lembrando, conforme eu disse na aula passada, quando se trata de cronologia do Antigo Testamento, nós não temos como precisar exatamente os fatos, quando eles ocorreram, porque estamos falando de acontecimentos de milênios. Então não tem como você dar uma precisão, né? Nós temos aproximação. E de onde são tiradas essas informações? Da própria Bíblia. A própria Bíblia, ela faz algumas menções a governantes, sejam eles do reino de Israel ou governantes seculares. Ela faz menções a alguns acontecimentos que, quando associados, quando unidos com a história secular, você tem uma percepção de quando ocorreram esses fatos, certo? Então, vamos lá. Não vai aparecer para vocês aí no vídeo, certo? O enquadramento não é possível, não vai aparecer para vocês, mas eu estou aqui com o meu computador do lado e eu uso ele como esboço, como meu plano de aula. Meu plano de aula está inserido nele. Então vamos lá. Quando se trata de cronologia do Antigo Testamento, ele tem algumas divisões e hoje eu vou falar sobre 3 dessas divisões, certo? E nos vídeos seguintes eu vou dar continuidade. A primeira divisão é a chamada eternidade passada, certo? Lembrando o seguinte, esse estudo que eu trago aqui, principalmente nesse tópico, cronologia, eu estou usando como referência, como base, uma Bíblia que foi publicada pela editora Vida, aqui no Brasil no ano de 2005, que é a chamada Bíblia em Ordem Cronológica. Se você gosta desse tipo de estudo, de datas, se você quer calcular a idade de alguns personagens, a idade de o período de tempo entre alguns acontecimentos e outros, eu recomendo que você adquira essa Bíblia. Bíblia em Ordem Cronológica, da editora Vida. Ali você tem uma série de datas, né? Os acontecimentos, todos eles datados, e ali você pode fazer os seus cálculos e saber mais ou menos quando um acontecimento, quem veio primeiro, quem veio depois, o período entre o período de tempo decorrido entre um fato e o outro. Enfim, é uma ferramenta muito útil para quem quer trabalhar com essa questão de datas, de idade de personagens. Nem todos os personagens, por exemplo, eles têm uma idade descrita pela Bíblia. Um exemplo Sansão. De acordo com a Bíblia em ordem cronológica, Sansão ele morreu com 52 anos. Essa informação você não vai encontrar na leitura da nossa Bíblia tradicional, mas como ela é voltada para esse tipo de estudo,
então ela te dá a possibilidade de você fazer alguns cálculos, ok? Então essa aula aqui, ela está tendo como base, como referência, a Bíblia em ordem cronológica. Então vamos lá. No que diz respeito à questão da eternidade passada. Eternidade passada quer dizer tudo aquilo que aconteceu antes da criação do mundo, né, da matéria, do físico. Obviamente não temos muitas informações, só temos algumas informações contidas na própria escritura, como por exemplo o Salmo 90, versículo 2 diz: de eternidade a eternidade tu és Deus, né? Então nós sabemos que Deus, ele é eterno tanto quando você olha para trás, quando você olha para frente. Eu digo, ao olhar para trás significa dizer que antes da criação do mundo físico, das coisas físicas, Deus ele já existia. As escrituras não apresentam, né, como muitos questionam, qual é a origem de Deus. As escrituras elas não apresentam, elas simplesmente parte do pressuposto de que Deus existe e aquele que está lendo crê nele, certo? Então ela não entra em detalhes como esse, ela simplesmente diz que na eternidade passada ele sempre existiu e sempre existirá. E não somente ele, mas as duas outras pessoas da Trindade, que é Jesus e o Espírito Santo, também são eternos, assim como descrito no Credo Atanasiano. Se você quiser compreender, aí fica uma dica, se você quiser compreender melhor a relação, as pessoas da Trindade, a relação que há entre eles, eu aconselho que você estude, leia, pesquise o Credo Atanasiano. O Credo Atanasiano, ele traz informações a respeito da doutrina da Trindade, a relação entre eles, a existência, a hierarquia, enfim, é um credo que foi elaborado por volta do 3º século da era cristã e que serviu como referência justamente para tratar dessa questão da Trindade. Então no Credo Atanasiano diz: eterno é o Pai, eterno é o Filho, eterno é o Espírito Santo, não há anterior nem posterior, não há maior nem menor. Então quando dizemos que Deus ele é eterno, também nos referimos ao Filho e ao Espírito Santo. O que aconteceu com Jesus foi a encarnação que ocorreu dentro de um período de tempo específico que nós hoje calculamos como se tivesse ocorrido em 2025 anos atrás, que na verdade não é. Sabemos que o nosso calendário ele tem um erro de cômputo, de contagem, né, que pode variar de 4 até 7 anos. Então calculamos como se Cristo tivesse nascido, né, como se Cristo tivesse estado entre nós há 2025 anos, né, visto que estamos em 2025, mas esse cálculo em si ele já apresenta uma falha, visto que quando Dionísio Exígios estava fazendo a contagem, a cronometragem do tempo de Cristo até onde ele estava, ele cometeu alguns erros. Mas enfim, voltando ao assunto, o que aconteceu com Cristo foi a encarnação, mas ele já existia antes da encarnação, certo? E ele inclusive participa da criação. Você vê, né? Quando o Senhor, por exemplo, diz: façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, você observa pelo o termo, né? Pelo o verbo façamos, então você entende que ele não estava sozinho. Há também, quando você estuda o hebraico, pois o Antigo Testamento é escrito em hebraico, você vê o emprego da palavra Elohim, e toda a palavra hebraica masculina com a terminação im, ela é plural, né? Então você tem Elohim, é plural. Então quando Deus fala, ou quando o Antigo Testamento se refere a ele, Elohim, está falando de um Deus e uma pluralidade dentro dele. Essa pluralidade a tradição cristã interpreta como referência direta ao Pai, né, Filho e o Espírito Santo. Então eles participaram da criação. A tradição cristã, desde a era apostólica, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava no diálogo lá em João, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí os interlocutores não entenderam: mas tu não tem nem 50 anos, né?
e dizes que conheceu Abraão, e aí onde ele declara, eu acho essa declaração fortíssima, onde ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, e essa expressão eu sou, no grego ego eimi, né, significa, ela faz referência direta a Deus, o eu sou, Aniru em hebraico, eu sou, é uma expressão que remonta diretamente a Deus. Então, quando o Senhor Jesus ele fala para os interlocutores dele em João, antes que Abraão existisse, eu sou, ele está tomando prerrogativas divinas para si, como de fato ele é divino, e apresentando as suas credenciais como Filho de Deus e inclusive participante da obra da criação. Então a eternidade passada diz respeito a todos os eventos que ocorreram antes da criação do mundo físico. Quem havia nesse período? Ora, o Senhor Deus, e acredita-se também, de acordo com algumas linhas, que havia também os anjos, certo? Somente eles. E aí você tem da criação ao dilúvio. De acordo com a maioria dos cronologistas, a criação teria ocorrido no ano 4004 antes de Cristo. Não é em referência a esse período onde nós estamos, mas 4004 antes de Cristo. A Bíblia em ordem cronológica, ela situa a seguinte data, 3975 antes de Cristo, certo? Ela apresenta essa data para o período da criação. No que diz respeito à criação também, você deve conhecer lá o texto, né? No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia Deus fez aquilo, no terceiro dia, essas informações você encontra no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo, né? E existem teorias, tá? Eu não vou aqui me aprofundar quanto a essas questões de teorias, mas só para dar uma pincelada, há quem defenda que entre o versículo 1 de Gênesis, onde está escrito no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, né? E aí continua, a terra era sem forma e vazia. Há quem defenda que entre o primeiro e o segundo versículo acontece uma sucessão de fatos que não foram registrados ali, mas estão registrados em outras partes das Escrituras. Então, o Gênesis 1 diz, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduzindo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. A terra, não me lembro agora como diz o segundo versículo em hebraico, mas ela caracteriza a terra como tohu vabohu. A terra tornou-se, né, sem forma e vazia, ou a terra era sem forma e vazia. Então há quem defenda que entre o primeiro e o segundo versículo existe um período indeterminado de tempo e que dentro desse período indeterminado de tempo aconteceu a dita queda dos anjos, a queda de Satanás com os seus anjos. E isso explicaria, né, a terra estar sem forma e vazia, como se a primeira criação tivesse sido destruída. Ora, isso é uma teoria, certo? Muito comum em meios pentecostais, que foi muito popularizada aqui no Brasil através de um livro chamado Plano Divino através dos Séculos, inclusive um mapa. Eu tenho até esse mapa, não está aqui, mas há um mapa. Tinha no seminário onde eu estudei, e eu também tenho esse mapa, mas não está aqui, senão eu até mostrava para vocês, mas é fácil você ter acesso. Dá uma pesquisada aí na internet. Mapa, Plano Divino através dos Séculos. Ele divide, né, uma divisão dispensacionalista, onde ele divide os períodos da Bíblia em diversas dispensações e trabalha com essa suposição, tá, de que entre o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Gênesis existe um período indeterminado de tempo. Ora, volto a dizer, isso é apenas uma teoria, não se apegue a isso. Ninguém dentre nós humanos, tem a capacidade de afirmar que isso aconteceu ou não. Por isso, é uma teoria. E também, quanto à questão dos dias da criação, né, pois é dito no primeiro dia Deus fez isso, né, e disse Deus, veio Rior, e disse Deus, haja luz e houve luz, né, e todas aquelas informações contidas no dia 2, no dia 3, no dia 4, existem também teorias a respeito desses dias em específico. Há quem acredite
que dias ali são períodos como nós conhecemos, períodos de 24 horas. Entretanto, há também quem defenda que esses dias descritos ali são períodos indeterminados de tempo. Então não seria, quando fala lá no primeiro dia Deus fez isso, então não seria um dia, de acordo com essa segunda suposição, não seria um dia de 24 horas, seria um período indeterminado de tempo que dentro da narrativa bíblica é chamada de dia. Ora, a questão é, o Antigo Testamento, quando faz referência a dia, ele usa uma palavra chamada Yom. E Yom pode ser apresentado sim nas Escrituras como um período literal de 24 horas, mas também pode ser representado como um período indeterminado de tempo. Então, quando se fala de criação, há aqueles que acreditam que a criação ocorreu-se dentro de períodos de dia de 24 horas e há aqueles que defendem a teoria de que eles ocorreram em períodos indeterminados de tempo que são narrados nas escrituras como 24 horas. Eu trago essas informações não para confundir você, mas porque quando você começa a estudar, você, dependendo da fonte, do professor, ou do livro, ou do vídeo que você estiver consultando, pode ser que um autor, um professor, ele adote uma visão e exclua outra, ou pode ser que ele adote outra e exclua outra. Enfim, às vezes uma pessoa, um escritor, um professor, um expositor, ele tem preferência por uma determinada visão e ele acaba excluindo a outra. Eu não acho isso saudável. Eu acho que o estudante ele tem que ter acesso a todas as visões possíveis e ele vai se aprofundar dentro dessas visões para ele ter aquela que ele acha mais crível, mais possível, e ele defender essa teoria e ele seguir essa linha de raciocínio. Por isso que eu estou apresentando ambas as versões aqui no que diz respeito aos dias da criação. E, conforme eu disse, da criação que ocorreu de acordo com a Bíblia em ordem cronológica no ano de 3.975 até o dilúvio, certo? Que ocorreu no ano 2319 a.C., teria passado 1656 anos. Então, repetindo aqui, criação 3.975, dilúvio 2.319, entre um fato e outro 1.656 anos. É certo isso? Volto a dizer, é uma aproximação, certo? É uma aproximação. E aí você tem também, dentro desse período de tempo, você tem o primeiro casal, você tem a queda, né? Que livro de Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele trata dos começos, né? Então você tem o primeiro pecado, você tem a primeira promessa messiânica, você tem o primeiro homicídio, certo? Você tem as primeiras civilizações que se formam, tudo ali narrado entre o capítulo 1 e o capítulo 11 de Gênesis, porque no capítulo 12 dá início à história de um dos mais importantes nomes da tradição judaico-cristã, que é a história de Avraham, né? Conhecido por nós como Abraão, o pai da fé, né? Mas antes de falar de Abraão, vamos voltar aqui um pouco para falar do dilúvio. Então, o dilúvio, conhecemos bem a história, foi uma forma como Deus achou de limpar, vamos assim dizer, a maldade da terra. O homem rapidamente ele tinha se desviado, né, tomado caminhos que não eram caminhos puros aos olhos de Deus, e Deus nisso derrama a sua ira, trazendo castigo, juízo através do dilúvio, da água. E depois desse dilúvio ele traz aquele sinal da aliança, que é o arco-íris, onde ele diz que não mais haveria dilúvio, né? A história você encontra ali em Gênesis, logo nos primeiros capítulos, a história de Noé, que eu acho lindíssima a história de Noé. E também aí existe uma outra suposição, vou colocar aqui mais uma teoria a respeito do dilúvio, teria sido ele global ou parcial? Há quem defenda que o dilúvio ele teve proporções globais,
E os motivos para isso é que você, por exemplo, em praticamente todas as literaturas antigas ao redor do mundo, você encontra uma referência a um dilúvio. Quando você estuda a literatura antiga babilônica, a literatura antiga grega, a literatura antiga de outros povos, de outros continentes, todos eles fazem menção a um dilúvio. Então, não somente isso, mas também algumas evidências arqueológicas fazem entender que o dilúvio narrado em Gênesis foi um dilúvio, né, que pegou todo mundo. Porém, há quem defenda que o dilúvio ele foi somente ali para a região mesopotâmica, certo? Pois o descritor, quem estava escrevendo, né, de acordo com a tradição Moisés, o observador, ele não conhecia a geografia como nós o conhecemos agora. Agora você dá aí um Google, você consegue visitar qualquer país através do Google Maps, mas naquela época nem conhecimento de outros povos, de outras civilizações remotas ele tinha. Então como ele poderia, por exemplo, afirmar que o dilúvio cobriu todos os altos montes da Terra, se ele em si não tinha conhecimento dos altos montes que a Terra possuía? Entende? Então, eu apresento mais essa problemática aí para que você tenha o conhecimento. Ah, mas eu queria entender melhor. Ora, eu aconselho, se você quer entender um pouco melhor essas teorias, eu te aconselho você procurar um livro que hoje em dia é muito fácil. Na minha época de seminário era difícil, tá? Porque a gente tinha que correr atrás para comprar. Hoje em dia você encontra isso na internet. Eu aconselho que você adquira um livro chamado Manual de Dúvidas, Enigmas e, entre aspas, Contradições da Bíblia. Ele trata todas essas questões, certo? Volto a repetir aqui, Manual Popular, se eu não me engano, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia, onde ele apresenta todas essas teorias e as explicações para ela. Eu não vou me aprofundar aqui porque não é objetivo, senão o vídeo ficaria muito longo, mas é fazer uma visão panorâmica do Antigo Testamento, tá ok? Se você quiser entender um pouco melhor, você tem os recursos, tem vídeos aí na internet, e eu aconselho a aquisição desse livro, Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e, entre aspas, Contradições da Bíblia. Um outro livro também muito bacana, que vale a pena para você entender melhor o Antigo Testamento, é um livro muito antigo, chamado E a Bíblia Tinha Razão. O autor é Werner Keller. Eu já li esse livro acho que umas 7 vezes, se eu não me engano, e é um livro fascinante. Se você quiser compreender um pouco mais o Antigo Testamento a partir de uma perspectiva também histórica e arqueológica, leia esse livro, ele é fantástico. E aí você tem dentro dessa sucessão de fatos, você tem o período seguinte, que é o período do dilúvio, conforme eu disse, que ocorreu por volta do ano 2319, né, antes de Cristo. Eu encerro aqui esse vídeo e volto em uma outra oportunidade para tratar dos demais períodos, ok?